Shalom, shalom, brahai, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sou o Gil. Bom, vamos falar. Bom, voltando a falar sobre aquele assunto, eu não vejo Deus. Uau, vambora. Vamos lá, pessoal. Além disso aí me fizeram uma pergunta muito legal. Tá? A pessoa me faz uma pergunta dizendo como que eu me consagro a Deus. O que é consagrar a Deus? O que é consagrar a Deus? Consagra os teus planos a Deus. Então a pessoa me fez essa pergunta. O que significa isso? Como fazer isso? Cara, então vamos lá. Tá? Primeiramente, beleza? Se você quer ver Deus na tua vida, começa pelo consagramento. Tá? Quer ver milagre de Deus? Começa pelo sagrado. Tá? Começa consagrar a tua vida. Então vou dar aqui uma tradução aqui para vocês sobre consagramento. Tá? Vamos lá. Tem aqui uma boa explicação. Vamos lá. Consagra ao Senhor significa dedicação. Consagrar significa dedicar. Tá? Significa. Acho que vai dar lenda que eu vou falar para vocês. Deixa aqui dar uma leitura geral para vocês. Consagrar ao Senhor significa dedicar de forma solene e voluntária algo ou alguém exclusivamente a Deus. É você mesmo, ou consagrar o teu filho. Posso consagrar o teu filho? Pode consagrar teu filho, pode consagrar os teus olhos, os teus ouvidos, a tua boca. Você pode consagrar o teu quarto onde você dorme, você pode consagrar o teu travesseiro, você pode consagrar tudo da tua vida. Tudo você pode consagrar ao Senhor. Tudo. Não é à toa que quando a gente fala Baruch atah Adonai melech haolam Yaakov Yashamrav, significa que nós estamos dando bênção ao Senhor. Nós estamos agradecendo a Deus. Bendito é tu, Senhor Deus, por tu criado todas essas coisas. Baruch Hashem. Consagrar o Senhor. Até mesmo você ir ao banheiro, fazer a sua necessidade mais básica, é consagrar o Senhor. É saber que tudo que está acontecendo existe Deus e Ele está no controle. Tá? Eu estou falando modo geral. Tá? Então vamos embora. Vamos continuar aqui. Consagrado. Consagrar o Senhor é um ato de fé e reconhecimento que tudo que lhe pertence, tá? Tudo pertence a Ele. Tá? Tudo pertence a Deus. Aonde você colocar a sua vida, colocar a sua família, os seus planos, suas bênçãos na mão dele, para ser usado de acordo com a vontade de Deus. Consagrar o Senhor pode ser tudo que você tem e colocar diretamente na mão dele, tá? Não é por amor de Jesus Cristo. Eu sei que você tá falando, eu sei que você vai falar. É para colocar na mão do pastor, cara? Não é isso. Por amor de Deus, esquece pastores aqui, tá? Estamos falando você, tá? Vida particular sua. Então consagra ao Senhor tudo o que é seu. Tudo que entra na minha casa, Baruch Hashem, tá? O meu avô fazia isso, minha avó fazia isso, meu pai faz isso, a minha mãe faz isso, minhas irmãs faz isso, eu faço isso, tá? Tudo que entra na minha casa é abençoado e eu falo uma benção, leio um salmo, cara, é muito bom. Vou te dar um exemplo aqui. Vou comprar um liquidificador, cara, compra. Em cima dele você reza um salmo, pega um salmo, lê um salmo que você gosta, tá? Vou comprar uma televisão, vai lá, compra a sua televisão, não tem problema nenhum, não é pecado nenhum, tá? Mas nessa televisão você vai ler um salmo, vai consagrar ela, tá? Por quê? Para você não gastar o seu tempo muito com televisão, tá? Somente o tempo que você precisa se aliviar a sua mente, tá? Não passa o dia todo. É meu coisa celular, vou comprar um celular. Cara, eu vou comprar um celular.
e a pessoa passa 24 horas no celular, no WhatsApp, falando. Cara, isso aí você está perdendo tempo. Tá? Comprou um celular, em vez de você consagrar o teu tempo, o teu celular para Deus, você não sai dele. É joguinho, é coisa aqui, aquilo outro. Cara. Infelizmente, pessoal, meu celular ele fica no modo silencioso o tempo todo. O tempo todo, tá? Entendeu? Tá? Então consagra ao Senhor tudo que você tem. Entendeu? Entregar a Ele de corpo e alma. Dizer que Ele é Deus e tudo está na mão dele. Tá? Milagres não acontecem na nossa vida porque nós não nos consagramos ao Senhor. Nós não entregamos ao Senhor aquilo que nós temos. Nós não entregamos mais a Deus nada. Desculpa, eu vou dizer aqui bem claro para todos vocês. Eu vou falar para o universo todo escutar. Tá? O universo todo. Alô, Sebreano. Alô, Universal. Alô, Deus Amor. Alô, igrejas pentecostais, evangélicas, seja lá vocês que eu for. Os milagres pararam de acontecer é porque as pessoas não consagram mais a sua vida. As igrejas não consagram. Os pastores chamam as pessoas para se consagrar ao Senhor. Ela só vem no culto dia de domingo. As pessoas pararam de orar dentro da sua casa. Antigamente a Assembleia de Deus, nós que somos da Assembleia de Deus, já viemos da Deus Amor, tá? Cara, nós já acordava rezando. Minha mãe sabe disso, minha avó sabe disso, meu pai sabe disso, tá? Meus avós já se foram, Baruch Hashem. Eles me ensinaram isso. Quando a gente acorda, a gente faz uma reza, a gente ora o Pai Nosso, faz uma oração. Cara, uma coisa muito interessante é que mesmo nós dormindo, papai e mamãe vinha e olhava para nós para saber como que nós estávamos, se nós estávamos dormindo, se nós estávamos roncando. Cara, isso que era maravilhoso, entendeu? Quando meus filhos eram crianças, eu também fazia essa mesma coisa. Eu acordava, ia lá nos quartos, olhava eles, tá? É uma coisa que a minha mãe hoje tem. Se eu estiver dormindo, minha mãe entrar no quarto e eu estiver dormindo, ela vem aqui, passa a mão na minha cabeça e faz uma oração. Faz uma oração. Tá? Hoje é muito difícil a gente ver qualquer homem, qualquer mulher, os filhos chegam, os netos chegam, tá? Não reza, não dá benção. Cara, quando meus netos vêm aqui em casa aqui, eu pego, passo a mão na cabeça dele, Baruch Hashem, tá? Deus te abençoe, te guarde, te proteja de todos os mal, Baruch Hashem, bendito seja Deus. São coisas que nós paramos, que as pessoas não fazem mais com seus filhos, não fazem mais com as suas filhas, entendeu? Hoje os filhos fazem muita raiva aos pais, e os pais perderam a noção de abençoar, porque a Bíblia fala: eu te abençoarei aqueles que te abençoarem, e vou te amaldiçoar aquele que te amaldiçoar. Porque muitos filhos às vezes, porque muitos filhos são maus, são perversos, muitas vezes porque os seus pais eram maus, eram perversos, e nessa loucura fui fazendo isso, cara, entendeu? Então uma coisa muito interessante é você saber abençoar o teu filho, consagrar o teu filho. Eu sempre falo que meus filhos, todos os meus filhos que nasceram, todos, quando minha mulher estava grávida, tá? Todos os meus filhos, tá? Todos, tenho filho fora do meu casamento, todos eles, tá? Eu sempre dizia: Deus, esses são meus filhos, vai nascer de acordo com o Senhor quer, vai nascer, e eu vou ensinar a eles o teu santo nome, que eles possam ser pregadores, que eles possam ser mensageiros, que eles possam ser bem-sucedidos na vida. Eu consagro meus filhos, eu te entrego meus filhos em tuas mãos. E a minha esposa até fala: você não fica rezando muito para seus filhos. Cara, eu rezei para meus filhos quando eles nasceram, há 30 anos, há 27 anos, tá? Há 20 anos, há 10 anos, 15 anos atrás. Sim, eu rezei para meus filhos, coloquei na mão de Deus, tá? Então toda vez que os meus filhos ficam doentes, eu sempre falo: Deus, eu coloquei os meus filhos em tuas mãos, eu consagrei os meus filhos para o Senhor,
Eu não consagrei meus filhos, as minhas filhas, para servir Satã, para servir ao mundo. Eu não coloquei nenhum. Eu não coloquei filho aqui. Tu me deste. E quando tu me deste, eu disse, louvado seja o teu nome. Eu não agradeci nenhum capeta, nenhum demônio. Eu não louvei nenhum demônio. Quando meus filhos vieram, cresceram, eu levei eles às igrejas, mostrei o caminho. Meus filhos são teus. Meus filhos são consagrados para ti. Meus filhos são seus. Assim como eu sou consagrado a ti, porque minha mãe e meu pai me consagraram a Deus. E assim como meus pais também são consagrados a ti, porque meus avós consagraram meu pai a ti, grandioso Deus. E as famílias perderam isso. Os pais perderam isso. Os filhos perderam isso, principalmente os filhos. Por que tem muitos filhos que se matam, filho que se joga ao mundo? É porque eles não foram consagrados a Deus. É porque eles não conhecem a Deus. É porque eles não teve um contato diretamente com o próprio Deus. Não teve. Eles não viram milagres. Eu falo assim, os meus filhos não viram os milagres que eu vi. E eu não vi os milagres que os meus pais viram. E os meus pais não viram os milagres que os meus avós viram. Mas o Deus continua sendo o mesmo. Não é à toa que Davi da Meller, o grande rei Davi, ele fala o quê? Tu é o Deus da minha mãe. Tu é o Deus da minha mãe. Cara, eu não tô aqui para explicar sobre a vida do rei Davi. Todo mundo aqui, quem entra aqui no canal, tem vídeo explicando sobre a mãe do rei Davi, quem era ela, como era a situação dela, porque ela era tratada como uma prostituta, tá? Já falei isso aqui várias vezes aqui, tá? O cristão trata a mãe de Davi como uma prostituta, tá? Não tem nada a ver com isso, tá bom? Então Davi, ele fala isso, Deus da minha mãe. Por que o Deus da minha mãe? Porque minha mãe, porque ela consagrou Davi, cara, ela consagrou Davi a Deus, tá? Ela consagrou Davi a Deus. Só tem que entender isso, tá? Então, eu não vejo Deus, porque você não se consagrou a Deus. Você não consagrou a tua casa a Deus. E se você consagrou, você se esqueceu de manter essa santidade na tua casa. Nós esquecemos da santidade de Deus na nossa casa, de manter a santidade de Deus na nossa casa. A gente procura muitas coisas. Muitas vezes nós nos perdemos nos nossos pensamentos. E aí nós acaba quebrando a cara. Tá? Então eu trago essa mensagem para vocês. Se você não consegue enxergar Deus, é porque você perdeu o santo, o sagrado da tua vida. Tá? Quer fazer um teste? Consagra-te a Deus novamente. Tá? Você não precisa pegar teu filho, colocar ele aqui, ó. Vou pegar meu filho, vou colocar ele aqui. Tu é consagrado a Deus. Não precisa fazer isso. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Canta uns 2, 3 da harpa. E começa a consagrar novamente a tua casa a Deus. Consagra a tua casa a Deus, para você ver os milagres, para você ver a mudança que vai acontecer na tua vida, tá? Consagra a Deus, tá bom? Estão entendido agora? Talvez você perdeu tempo, tá? Talvez você talvez o que eu falei aqui para você é tudo errado, tudo o contrário que te ensinaram na tua igreja, tá? Mas eu estou falando aqui com você biblicamente falando, tá? Beleza? Então vamos continuar no próximo vídeo, tá? Queria passar essa mensagem para vocês, uma mensagem muito interessante, muito, tá bom? Obrigado a todos vocês, beijos, abraços, Deus abençoe vocês, aonde você estiver,
Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Tá bom? Fique todos na paz do Senhor, Deus de Israel, e que muitos milagres venham acontecer na sua vida. Até a próxima, pessoal. Shalom Brahá para vocês.